Olá, professor! Seja bem-vindo ao nosso Palavra em Foco dessa semana, momento de nós relembrarmos de alguns pontos muito importantes da lição da Escola Sabatina, que será apresentada amanhã na sua classe. Bom, o tema da lição dessa semana é os últimos enganos de Satanás, lição número 10. E o verso, aquele verso para memorizar que está em João capítulo 17, verso 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, começando aqui os elementos importantes dessa semana, Babilônia é um termo que aparece muito na lição. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela é símbolo de um povo pagão, que oprimiu o povo de Deus. Quando vamos para o Apocalipse, João traz essa figura para um poder que novamente se manifestará por ocasião do tempo do fim, oprimindo, questionando as verdades que são verdades fundamentais da palavra de Deus. Outra coisa que eu queria que você lembrasse é que quando falamos de Satanás, a maior ação dele é o engano. Isso mesmo, se você der uma olhadinha em Mateus 24, verso 4, lá Jesus diz assim: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Logo, Satanás e engano são duas coisas que andam assim muito próximas, na verdade juntas. É a maior ação de Satanás em todas as áreas aí, de todo o teu período de maldade, né? Bem, sempre nós temos um elemento para começar as atividades da lição, que é o quebra-gelo. E essa semana a nossa sugestão é que você chame a atenção dos seus alunos para a questão da mentira. Quem sabe perguntando para eles assim: olha, você lembra de uma mentira que alguém contou aí, que aconteceu, que causou algum dano? E eles podem passar ali alguma experiência e a moral disso é mostrar que a mentira ela é algo muito perigoso e que pode trazer consequências trágicas e irreversíveis. Por isso que é um elemento que nunca deve existir na vida de um cristão. Temas mais importantes da lição dessa semana. Então, quando nós analisamos todo o conteúdo, os dias, as histórias contadas, você vai perceber três grandes tópicos que aparecem. O primeiro deles é o tópico do espiritualismo. Então, discute-se na lição a questão da vida após a morte. A pessoa morre, vai para algum lugar e tudo mais. Esse é um ensino totalmente contrário à visão bíblica. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a pessoa depois da morte, ela não vai para um lugar, não fica pagando, ou vai imediatamente para o céu ou para o inferno, enfim. Nós cremos que a pessoa está guardada num sono até a volta de Jesus, até quando haverá a primeira grande ressurreição ou a segunda grande ressurreição. E o espiritualismo bate muito de frente com isso, e até vai para a questão da emoção das pessoas. Imagine você que perdeu alguém que você ama e pode agora conversar com essa pessoa e aliviar a sua saudade. Esse é um ensino muito perigoso, que bate de frente com a palavra de Deus, que questiona a palavra do Senhor e a verdade eterna. Inclusive, não só esse ensino, mas nós temos aí uma tendência pós-moderna ou até pós-moderna de pessoas que têm mais as suas emoções, a sua, entre aspas, consciência, como sendo a sua verdade fundamental e que coloca isso acima da palavra de Deus. Então isso é um grave problema, é um grave erro e que tem tornado a autoridade do Senhor e sua palavra enfraquecida, dado essas descrenças, como posso dizer. Um segundo ponto alto da lição dessa semana é o ataque que a Bíblia apresenta que viria a ocorrer à verdade do sábado. Babilônia entra em cena, ela é mais um símbolo da crença na adoração ao sol. Então, a adoração a Deus em outro dia, como domingo, por exemplo, é uma lembrança, traz o que os povos antigos, como Babilônia e outros, que adoravam seus deuses no dia do sol, ou adoravam o próprio sol, como podemos dizer. E isso vem para dentro do cristianismo a partir de Constantino. Na sua lição você vai encontrar várias informações históricas sobre isso que podem ser trazidas à tona. Então lembre-se desse detalhe, que é um outro assunto importante que nós precisamos contrapor com o ensino da lição dessa semana.
Bem, o último elemento que eu queria mencionar é o chamado ao povo de Deus como sendo um povo remanescente. Uma vez que fazemos parte desse povo, temos o dever de pregar a mensagem que chama a atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus como sendo um elemento fundamental da nossa fé. Então, esse é um chamado, e também aquele que está em Apocalipse capítulo 18, verso 4, onde diz: saiam dela, povo meu, porque vocês já não se tornem, para que vocês não se tornem mais cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Um profundo chamado a sair do engano de Babilônia. Toda lição tem uma aplicação. Então, a nossa aplicação dessa semana é chamar os nossos alunos, os membros da igreja, para que eles tenham um sério pensamento, uma séria reflexão sobre a sua experiência espiritual. E algumas perguntas são interessantes, no sentido de aplicar esse ensino. Então, por exemplo, que papel a emoção desempenha na nossa experiência religiosa? Ou nossos sentimentos são um guia seguro? Se você fosse confrontado com a aparição de um ente querido, como é que você reagiria? São algumas perguntas para discutir e aplicar o ensino dessa semana. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus dê a você uma excelente lição da Escola Sabatina. Nos vemos na próxima. Valeu!